Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E que honra te ter aqui, te receber no Todo Ouvidos. Você que já é membro, que é inscrito, que comenta, que compartilha, que participa. Muito, muito obrigada. Você que é novo, convido para chegar, conhecer as histórias, compartilhar com quem você acha que pode até ajudar de certa maneira. Então, muito obrigada a todos vocês que fizeram parte do meu ano. Muito, muito obrigada. E a gente continua nos próximos e próximos anos, viu? Muito obrigada. Bom, hoje eu converso, até antes de falar com quem eu converso, eu acredito que nenhuma história, principalmente de luto, de dor, talvez seja uma questão de escolha. Talvez seja um rompimento, principalmente na história dessa menina. Ela estava num dia comum, uma menina saudável, uma menina que depois de que eu conheci tudo que a mãe dela falou, e eu acredito que vocês também vão sentir o mesmo, não tem como não amar essa menina, mesmo a gente conhecendo pouco. E de um dia para o outro, a vida dela que ela conhecia deixou de existir, e da mãe também. Mas o que me surpreende, talvez, nessa história é que muitas vezes essa menina de 11 anos, quando ela descobriu a doença, ela que dava força para a mãe em meio a tanta dor. Ela descobriu aos 11 anos uma doença que a mãe vai falar aqui, que foi o primeiro caso no Brasil deste formato, então ainda mais difícil entender tudo. E ela faleceu aos 12 anos, então foi tudo muito de repente, muito rápido. Ela faleceu em 2016, mas quando a gente fala em data, principalmente de uma mãe que perdeu uma filha, não tem tempo cronológico, mas só para situar vocês. Mas acredito que a gente vem aqui principalmente, claro, vamos falar da doença, da dor da mãe, mas também falar de um vínculo de mãe e filha e principalmente de amor, porque a vida dessa menina não foi, e não é no presente mesmo, não é à toa. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui. É uma honra que você confiou ao canal contar um pouquinho da tua filha, da Duda, né? Carinhosamente chamada, o nome dela é Maria Eduarda, mas os pais, quem conhece, chama de Duda. Só Eduardo. Só Eduarda, Eduardo. desculpa, Eduarda. E eu quero começar do começo. Como é que a Eduarda surgiu na tua vida quando você descobriu que ia ser mãe? Ela que foi a sua primeira filha. Então, Milena, tudo bem? Prazer. Confesso que eu demorei muito para conseguir falar sobre isso, sobre esse assunto tão sensível para mim, mas é importante porque eu vejo como a minha história pode mudar a vida de outras mães que estão passando pela mesma coisa que eu passei. E como você falou, parece que foi ontem. É muito. Pode passar o tempo que for, não tem um dia que a gente não acorda e que a gente não lembra. Não tem como. A Duda, ela veio para mim assim de uma forma que não foi planejada. Eu tinha 17 anos, então eu era muito nova. Eu ainda morava com os meus pais na época, quando eu engravidei. E aí, depois que eu engravidei, que eu, né, fiquei com o pai dela, a gente resolveu casar. Então, assim, para mim a maternidade foi algo muito novo, porque eu era muito imatura, né? Só que, assim, desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já amei aquilo tudo, porque eu era aquela criança que brincava de boneca até os 15 anos de idade, que eu queria trocar fralda. Então, eu sempre tive esse instinto de mãe comigo. E aí, desde então, a gente começou. Foi tudo novo, né? Foi uma gestação e o início de um casamento. Na época, o pai da Duda é mais velho que eu, então eu tive que aprender a lidar com tudo isso, né? Mas foi uma gravidez maravilhosa, foi uma gravidez linda. O parto foi maravilhoso, a Duda muito saudável, nasceu grandona, linda. E assim, a Duda, falar da Duda, a Duda era uma criança diferente. A Duda não era daqui, desse mundo, sabe? A Duda era tão diferente que assim, eu sou católica, eu nunca levei a Duda numa igreja evangélica. E a Duda fazia parte do ministério de louvor da igreja. A Duda, ela acordava todo domingo de manhã para ir bater de porta em porta para evangelizar. Eu falava, minha filha, onde você está indo? Ela, mãe, evangelizar.
Então, assim, depois que até que a Duda faleceu, é engraçado. Atrás do meu guarda-roupa era cheio de roupa minha, um pouquinho decotada, que ela escondia, porque ela não achava que tinha que usar roupa assim. Então a Duda ela era diferente, ela era muito diferente. E Fernanda, vocês moram perto do Rio de Janeiro, é isso? Sim, a gente mora numa cidade chamada Rio das Ostras, é na região dos Lagos. E sempre moraram aí? Não, a Duda nasceu em Teresópolis, que é na região serrana. Aham. E como Quando é a que, gente veio pra cá, a Duda tinha um aninho. como é que foi a infância dela em Teresópolis? Conta pra mim do que você lembra dessa infância, dos aniversários, amiguinhos. Sim, então, como eu saí de Teresópolis, ela ainda tinha um aninho, a gente Ah, só teve a festinha de um ano mesmo lá em Teresópolis, né? E a adaptação dela que foi ótima. Ela teve um pouquinho de alergia a maresia do mar, que a gente morava em região serrana, mas aí eu fiz um tratamento com vacina e ficou tudo bem. E assim, uma infância completamente saudável. Eu sou enfermeira, então eu sempre tive aquela preocupação de 6 em 6 meses fazer exame de rotina, sabe? Depois eu passei de ano em ano, fazia exame de sangue para ver como é que estava. Então, assim, ela não apresentava nada. Uma criança saudável, inteligentíssima. A Duda, ela era aquela criança que ia para casa dos amigos para ajudar em época de prova, olha. porque ela já sabia tudo e ela precisava ajudar as amigas dela. Muito, muito estudiosa, inteligentíssima. Falar da Duda é muito bom. E Fernanda, conta pra mim como é que era uma rotina, assim, quando ela estava em casa, já no período da escola, como é que era? Então, a nossa rotina, eu sempre trabalhei muito, né? Porque eu já cheguei a ter 3 empregos. Então, assim, muitas vezes ela ficava com o pai dela. E, assim, ela era muito louca pelo pai, sabe? Ela era muito apegada ao pai. Então, eu, às vezes, chegava em casa, trocava de roupa para ir para outro hospital para trabalhar, para voltar. Enfim, e a rotina dela era essa. Ela ia para a escola no período da tarde, no período da manhã ela tinha uma atividade ou outra para fazer. Ela gostava muito de gravar vídeo no YouTube, entendeu? E assim, hoje é o dia do tour pelo quarto da minha mãe. Aí ela pegava aquele monte de bolsa, aquele monte de coisa e fazia os vídeos dela. E assim, sempre foi uma criança muito sozinha, porque ela era filha única, então ela conviveu muito com adulto, né? Ela começou a ter essa convivência mais com criança na escola. E eu não coloquei ela na creche, então ela já demorou a entrar na escola. Mas, assim, muito tranquila, uma criança muito tranquila, até a gente descobrir a patologia dela. E antes até dessa descoberta, ela tinha algum sintoma? O que que foi? Claro que você, como mãe e já enfermeira, qualquer sintoma você já ficava atenta. O que que apareceu assim de sinal que você pensou, nossa, tem alguma coisa estranha? Então, uma semana antes de acontecer tudo, a Duda ela teve um quadro de diarreia e vômito. Mas quando a gente vê que uma criança está com diarreia e vômito, a gente pensa em virose. Uhum. Então, assim, eu nem levei ela. Na época, eu liguei para a pediatra dela. Falei: Ó, a Duda tá com uma diarreia, eu tô achando ela muito fraquinha. Ela falou: Fernanda, com certeza é virose, hidrata bastante. E tá tendo febre? Não. Então, tá tranquilo, vamos aguardar. E realmente, ela ficou muito prostrada, ela ficou muito assim, abatidinha. Mas realmente, 3 dias depois, ela já estava ótima, tudo bem, tudo certo. Isso foi uma semana antes de acontecer. E aí eu já posso começar para a parte que aconteceu tudo. Claro, pode ir no seu tempo. E aí, dentro dessa semana, um dia eu estava de plantão. Na época, eu trabalhava na prefeitura, né, daqui de Rio das Ostras. E 8 meses antes da Duda ficar doente, eu e o pai dela, a gente se separou, né? Chegamos a um consenso e tal, acabou e pronto. E a Duda não sentiu essa separação, nada. Ela levou super tranquila. E mãe, agora eu vou ter 2 quartos, eu vou ter 2 casas. E assim, eu lembro que teve uma vez até que eu tava chorando. Ela, vem cá, senta aqui no meu colo. Olha só, a vida segue. Que ela era assim. Aí eu, tá, filha, pronto, parei de chorar, não vou mais chorar. Então, nesse período que ela ficou doente, eu tava de plantão, e ela, no período da manhã, ela ficava sozinha.
que ela era muito independente e tal, e aí a van parava na porta, meio-dia e pouca, para poder pegar ela para levar para a escola. E aí ela me ligou e falou assim, mãe, eu acho que eu não vou para a escola hoje. Eu falei assim, por quê, minha filha? Ela, mãe, eu tô com muito dor de cabeça. Eu falei assim, filha, você não vai para a escola porque você está com dor de cabeça? Vamos tomar um remedinho, vamos, é final de ano, porque na época foi em novembro, foi dia 30 de novembro que aconteceu tudo. Eu falei, você está no final do ano e tal. Aí passou um pouquinho, ela me ligou de novo, só que a Duda não era de reclamar de dor. Aí ela, mãe, eu não tô aguentando, minha cabeça tá doendo muito. Eu falei, tá bom, então, a mamãe vai pegar aqui a ambulância e vai aí te buscar pra gente ver o que que tá acontecendo. Aí vim, peguei, levei no pronto-socorro, o ortopedista examinou ela, fez o raio-x, falou assim, mãe, parece que isso daí é só mesmo uma torcicolo. Ela tava começando a sentir dor na nuca. Ele falou, isso daí parece que é uma torcicolo, um torcicolo, peso da mochila o ano todo e tal, e ela tá estressada por conta das provas. Eu vou colocar um colar cervical, fazer uma medicação para dor e pronto. Colocou o colar cervical, dali ela já foi para a escola, que ela estudava Mas não, perto, ele chegou a fazer exame assim de imagem. fez o raio-x. Só fez o raio-x. Ele olhou o raio-x e disse que não tinha nada, que essa dor poderia ser muscular. E aí ela foi para a escola, mandou foto para mim da escola, fez selfie, porque estava com colar para as amigas, nananã, e tudo bem. Só que eu não sei te explicar, Milena, mas nesse dia eu ia estar de plantão 24 horas, eu não consegui. Eu falei, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora, Duda, ela não reclama. E aí eu pedi dispensa na época, peguei meu carro, já passei na escola dela e falei assim, a mamãe veio te buscar. Quando eu falei isso, ela já estava muito, muito abatida. Ela, ai, mãe, que bom, você não vai trabalhar, não? Eu falei assim, não, filha. Ela, eu tô com muita dor de cabeça. Eu falei, a mamãe já até trouxe um remedinho pra gente fazer e vai ficar tudo bem. Porque assim, Milena, você acha tudo, menos né? Que é alguma coisa nessa gravidade. E aí eu peguei ela, a gente foi para casa. Quando chegou em casa, que ela foi abrir a porta, ela segurou na maçaneta, a mãozinha dela estava mole. Ela teve que segurar a mão para abrir a maçaneta. Aí eu falei, Dudu, o que que foi? Ela, ai, mãe, não sei, tô com um corpo estranho. Falei assim, tá bom, senta aqui, a mamãe vai lá fazer uma jantinha pra gente, qualquer coisa você me chama, tá? Tá bom, ela sentou na sala e eu fui pra cozinha. Nisso que eu tô na cozinha, eu só ouvi aquele grito, mãe! Esse grito ecoou no meu ouvido até hoje. Eu senti assim, eu fui correndo, quando eu cheguei, ela foi no banheiro fazer xixi, quando ela sentou para fazer xixi, ela caiu dentro do vaso. E no outro dia, ela estava super empolgada, porque ela tinha um passeio da escola para ir. E aí eu peguei e falei assim, Duda, para, levanta. Ela, mãe, eu não tô conseguindo, mãe. Mãe, meu corpo, mãe, eu não tô conseguindo. Eu, Duda, amanhã você tem o passeio da escola. Se você não levantar, você não vai. Aí nisso eu peguei o braço dela. Quando eu peguei o braço dela, assim, que eu soltei, o braço dela caiu, igual boneca. Aí eu já peguei ela ali no colo. E assim, a Duda era muito inteligente mesmo. Ela virou para mim e falou assim, mãe, eu vou ficar tetraplégica. Eu falei, para com isso. Eu aí nisso eu já liguei, já pedi o resgate ali. Ela já saiu da minha casa na prancha. E a gente foi para o hospital da cidade, daqui de Rio das Ostras. Quando chegou no hospital, aí começaram, né? Ah, pode ser Guillain-Barré, porque ela estava perdendo o movimento de baixo para cima. Então, pode ser Guillain-Barré, meningite, zola. E nisso a Duda, mãe, eu quero me mexer, mãe, eu quero me mexer. Só que assim, o que foi mais triste é que não foi súbito. Então ela falava assim, mãe, meu ombro ainda mexe, olha. E eu vendo aquilo, eu sabia que daqui a pouco ela ia ter que evoluir para ser entubada, porque ela ia perder o movimento do músculo acessório. E foi realmente o que aconteceu. Então, assim, eu cheguei no hospital, era 9 horas da noite do dia 30. No dia primeiro, meio-dia, mais ou menos, ela já estava sendo entubada. Então, eu passei aquela noite toda vendo aquilo tudo acontecer e a gente não sabia o que que era. E aquele desespero. Na época, eu trabalhava na prefeitura, então, assim, eu sempre fui muito conhecida. Então, eu consegui rápido uma transferência para ela. E aí ela começou de saturar, né? Que a saturação cair, eu olhando aquilo, e me tiraram.
E quando me tiraram, eu já sabia. Eu falei, eles vão entubar a Duda. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu voltei para o quarto, a minha filha estava entubada e sedada. Uma criança que tinha ido para a escola no dia anterior. E aí eu olhei aquilo e a gente já tinha conseguido a transferência, porque falaram, Fernando, vamos levar ela para o Rio de Janeiro para poder não perder tempo. E assim foi feito. A gente foi para um hospital maravilhoso do Dr. Mário, chamado Pronto Baby, na Tijuca, um lugar que eu fui muito bem tratada, eu e a Duda fomos muito bem recebidas, tirando algumas coisas que eu vou falar também, mas assim, a estrutura do hospital foi maravilhosa comigo. É um hospital E, infantil? oi? É um hospital infantil, ou É não? um hospital infantil, isso. E aí cheguei lá, sem saber o que estava acontecendo, assim, a viagem de Rio das Ostras para lá foi a pior da minha vida, porque eu fui vomitando daqui lá, eu lembro que a minha amiga Miriam, ela falava, Fernanda, pelo amor de Deus, e eu não aguentava, porque eu vendo aquela ambulância indo lá na frente, e eu atrás de carro sem saber, e eu ligava para a fisioterapeuta de dentro da ambulância, saturação, me fala, saturação, e aquela correria toda, e eu sem entender o que estava acontecendo, e aí, quando chegou no hospital, colocaram ela num leito de UTI e pronto, vamos descobrir. E ali, Milena, começou. Foram 30 dias para eu conseguir um suposto diagnóstico. Mas, Porque ela mas precisava fazer. nesses 30 dias ela sem se mexer. Então, nesses 30 dias, 16 dias ela estava entubada, né? Então ela estava sedada, sem se mexer, sem se mexer. E depois eles fizeram a traqueostomia nela, né? Nossa. Porque assim, como ela estava sem se mexer, nunca mais o músculo acessório dela funcionou. Então ela não respirava sozinha mais. Só que até então ela não tinha diagnóstico. E aí, mãe, a gente precisa fazer uma traqueostomia porque ela está muito tempo entubada e isso pode causar outras patologias, né? Infecção, enfim. E aí fizeram a traqueostomia, a Duda é, acordou com a traqueostomia já, sem entender nada que estava acontecendo, e eu não conseguia explicar para ela. Eu falava para ela, minha filha, porque eu também não tinha o que falar para ela. Eu não sabia o que ela tinha. E ela, mãe, o que, que eu tenho, mãe? Por que, que eu não me mexo, mãe? Olha, mãe, eu não consigo me mexer. E ela falava com a traqueostomia. Durante isso tudo que eu vou te contar, você vai ver coisas que a Duda fazia que ninguém acredita. Porque falava com a traqueostomia, aquela vozinha bem debilitada, mas falava. Enfim, eu sei que no final ela precisava fazer uma tomografia, desculpa, ressonância magnética, e ela não, a gente estava tendo dificuldade de encontrar um lugar que fizesse porque ela estava precisando do respirador. Até que a gente foi para a Unimed da Barra da Tijuca na época. E aí, Milena, quando chegou lá nessa Unimed para ela poder fazer, né, nós fomos de ambulância, ela começou a convulsionar dentro da Unimed e ela nunca tinha tido convulsão. E aí eu falei assim, meu Deus, por que a Duda está convulsionando? E ela, sabe, convulsionando mesmo, até que levaram ela para dentro da sala para poder fazer o exame. Eu fiquei sentada ali na recepção, eu lembro que eu peguei o cobertorzinho dela, joguei em cima de mim, e eu ficava rezando, pedindo a Deus, sabe, falando, Senhor, que a gente descubra o que, que é para tratar e ficar tudo bem, porque eu preciso acabar com isso, sabe? E aí E, eu Fernanda, você via estava esse tempo todo sozinha? Você avisou o pai, os avós? sozinha. Na verdade, o pai dela ficou o tempo todo do meu lado, mas quando era para fazer qualquer tipo de procedimento, para colocar a cara mesmo, era eu. Até por conta de não ser tão leiga no assunto, né? Então ele confiava muito em mim. Mas assim, desde o diagnóstico, ele revezou comigo no hospital algumas vezes, sabe? Sempre foi muito presente, sofreu muito com a doença da Duda. Então, assim, mas dentro desses procedimentos, assim como só podia ir um responsável, era sempre eu. E eu também não ia conseguir deixar ninguém ir, eu sempre fui ali. E aí, quando chegou lá, eu sentada e eu vendo, entrava médico e saía médico, e entrava um e saía outro, e chama não sei quem. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Até que saiu uma menina da limpeza de dentro da sala, isso já com 4 horas de exame. A menina saiu e falou assim: mãe, posso te dar um abraço? Aí eu falei: pronto. Aí ali eu já falei: não. Eu já entrei assim com tudo na sala. Nisso que eu entrei, os médicos, assim, muitos médicos olhando as imagens. Eu falei, o que que houve? Aí todo mundo, calma, calma, já me tiraram de dentro da sala. Eles não me deram notícia ali. Acabou o exame,
voltamos para o hospital de origem. E eu dentro da ambulância, gente, o que está acontecendo? E assim, eu via na fisionomia das pessoas que era alguma coisa muito grave, mas eu nunca imaginei que a minha filha fosse ter um câncer. Isso nunca passou pela minha cabeça. E aí, quando chegou no hospital, essa parte é muito ruim, sabe? Porque me marcou. A médica plantonista da UTI, eu entrei já e eu falei, doutor, o que minha filha tem? Ela falou, sua filha tem câncer. E é um tipo de câncer que pode ser que você nem conseguiu curar. Milena, ali eu caí dura para trás. Nossa. Eu desmaiei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei nada. Para mim, aquilo foi assim: ela é um câncer na medula. Ela não soube nem. Na verdade, ela poderia ter me explicado porque ela sabe, mas ela não teve esse cuidado. E aí eu falei, meu Deus, câncer. E ali começou meu desespero. Eu lembro que eu entrei no box, onde a Duda estava. Ela, mãe, e aí? O que eu tenho? Eu falei, minha filha, a gente está vendo ainda, né? Vamos ver direitinho, vai dar tudo certo. Ela, mãe, mas eu vou me mexer? Eu, vai sim, filha, vai dar tudo certo. E ali no Pronto Baby, ela precisava fazer uma cirurgia para poder retirar esse tumor. Era um tumor, só que a gente ainda não sabia qual era o tipo de tumor. Esse tumor, ele estava localizado na glia, né? Que é aqui na nuca. Então, ele era responsável ali. Ela parou de se mexer por quê? Porque esse tumor, ele cresceu. Então, ele cresceu subitamente. Ele fez a compressão medular. Então, ele cresceu e ela parou de se mexer porque parou o comando ali, né? As informações que passam ali, grosseiramente falando. E aí, e aí começaram, Fernanda, a gente vai precisar operar ela. E na época, quem operou ela foi até um médico muito renomado no Rio, doutor Belas. E aí ele retirou o tumor e a gente conseguiu colocar, né? Porque na época o plano dela não cobria, mas a gente conseguiu colocar um patologista em sala, porque a gente queria saber o que estava acontecendo. E aí fizeram aquela técnica de congelamento, enfim. E aí o patologista falou que, a princípio, poderia ser uma tuberculose extrapulmonar. E que ele já, antes, que ele ia mandar os exames, né, para um determinado laboratório, mas que já ia começar mesmo com o protocolo de tuberculose pulmonar, extrapulmonar. E aí ela já saiu dali tomando aquela medicação muito forte, sabe? Ela vomitava. E eu aguardando o resultado dos exames. E nada. E nesse período, a Duda ficou cega. Ela parou de enxergar. Não. Então, Helena, você imagina uma criança lúcida, orientada, sem enxergar e sem se mexer. E aí eu falando, gente, o que está acontecendo? E vinha o oftalmologista, fazia exame de fundo de olho, e nada, nada. Até que a gente conseguiu descobrir por um acidente, assim, acabou a medicação ali, e ela falou, mãe, eu estou vendo sombra, que ela estava com alergia a uma medicação específica. E aí, só que nisso ela já estava uma semana sem enxergar. E aí, conseguiram tirar a medicação, ela voltou a enxergar. Ali, eu aguardando o resultado, nada de sair, eu em cima, até que veio a notícia de que a Duda tinha um tumor raro, que era o primeiro caso do Brasil, que teve um em 1982, eu acho, na Argentina, de um rapaz de 26 anos, e que não tinha muito, o prognóstico não era bom. Era um grau muito avançado, né? Que o câncer ele tem vários graus. O dela era o grau 4. Então, assim, eu já sabia que ia ser bem difícil aquela luta. Mas começaram outras lutas, que foram várias. Eu queria colocar ela dentro de um hospital referência para a doença dela. Então eu falei, esquece plano de saúde, esquece tudo, eu quero colocar ela no INCA, porque lá é o lugar para tratar essa doença. E aí, E, Fernanda, você sabe o nome do câncer até para as pessoas? sim, é um glioma astrocitoma grau 4. O tumor glioma, não é muito raro, mas esse tipo, né, o astrocitoma, por que o astrocitoma? Porque ele é na glia, e a nossa glia ela é responsável por todos os movimentos do corpo, por todas as sensações, sensação térmica. Então a Duda, ela falava assim, mãe, me tira dessa banheira de gelo, mãe. Mãe, tá muito gelado. E aí, de repente, ela falava, mãe, eu tô queimando toda.
ela, assim, ficou uma bagunça, ela não tinha comando, porque essas terminações não ia mais informação. Então, ela sentia choque, sabe? E aqui ela falava, mãe, me ajuda, mãe, tem alguma coisa que me dando choque. E, na verdade, não era, era tudo já, né, da doença. E Fernanda, como, não sei se eles explicaram, como é que surge isso? Provavelmente não tem caso na família, até por ela ser única, né? Mas não tem explicação assim do surgimento. Então, o tumor da Duda, ele estava sendo estudado, né, por conta de... E esse tumor, a informação que eu tive é que ele estava num laboratório que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é muito grande, né, que é a Fiocruz. E aí eu até tentei participar das pesquisas para poder saber, fiquei sabendo algumas informações, mas eu não consegui levar adiante para saber, porque eles é muito difícil, sabe? Você conseguir entrar ali para, ainda mais como mãe, né? Infelizmente eles tratam o tumor como, né, só o tumor, não tem uma criança ali. Então é muito difícil. As coisas que eu ouvia. E aí eu falava, não, eu acho que eu não quero. E aí tem mais ou menos uns 5 anos que eles entraram em contato comigo e falaram que eles estavam estudando para ver se era genético ou se era ambiental. Né? É, questão de computador, enfim, essas coisas que o povo fala, que pode ser. E eles falaram para mim que não era genético, que não era genético, que poderia ter sido, mas que esse tumor já existia desde muito tempo, assim, provavelmente ela com 1, 2 anos de idade ela já tinha o tumor. Só que a gente não sabia, porque para você poder ver um tumor desse, você tem que fazer uma ressonância magnética. E como que você vai levar uma criança para fazer uma ressonância magnética de Tem rotina? sintoma? Não teria. Não tem como. Né? Tanto que ela fez vários exames, ela colheu líquor, líquido da medula e nada, não deu nada. O que apareceu mesmo foi na ressonância magnética. E aí, onde que eu parei? E aí você estava dizendo até que queria um hospital de referência para o INCA. Só que depois que ela saiu da Pronto Baby, a gente ainda passou por um outro hospital chamado Quinta Dó, que é um hospital também no Rio de Janeiro. Nesse hospital, eles queriam começar, porque quando ela foi para esse hospital, ela já tinha diagnóstico fechado. E eles queriam começar a fazer quimioterapia nela e a radioterapia. E, Porque, como era um tumor. e até esse diagnóstico, como é que eles conseguiram fechar, sendo único? Precisaram de ajuda de fora? Como foi? Então, através da ressonância magnética, eles Aham. fizeram a reunião deles, né? E aí eu não sei como é que eles conseguiram descobrir que era esse tumor, esse tipo de câncer. Isso não, eu só sei mesmo que descobriu através da ressonância magnética e que foi realmente o primeiro caso. Mas quanto a como eles chegaram até isso, Uhum. assim, o exame dela foi para fora do Brasil, entendeu? Então, assim, eles estudaram para poder chegar com o diagnóstico. E aí, Milena, voltando, ela estava nesse hospital, um hospital maravilhoso e tal, e eu não, eu quero minha filha no INCA. E eu sabia que se eu começasse o tratamento em outro hospital, o INCA não aceita. E eu falei, não mexe na minha filha, deixa ela ir. E aí, Milena, começou. Eu descobri que toda quinta-feira tinha uma reunião no tal andar, no INCA, e era em tal sala, e eu falei, tá bom, ninguém quer me ouvir, ninguém vai conseguir uma vaga para minha filha, eu vou conseguir. Eu saí da Tijuca, fui parar lá no INCA. E aí eu entrei, o segurança virou para mim na época e falou assim: Você está indo aonde? Eu falei assim: Me segue que você vai ver. Eu sou mãe e eu estou indo salvar a vida da minha filha. E eu fui, Milena. E eu entrei naquela sala e falei assim: Tá aqui, ó. Todos os documentos da minha filha, vocês já devem estar sabendo do caso, porque tinha pessoas que trabalhavam lá onde ela estava que também trabalhavam no INCA. E eu falei assim: Eu preciso de uma vaga para minha filha. Minha filha, ela precisa vir para cá. E Milena, ali eu virei as costas e fui embora na fé de Deus. Quando eu cheguei no hospital, o meu ex-marido já tinha autorizado começar a químio. E eles estavam levando ela. Eu corri, puxei a maca de volta e falei: não vai, não vai. Ela vai para o INCA. Passou 2 horas, a cortina abre e fala: vamos embora? Vamos para o INCA. E aí eu consegui. E quando eu cheguei no INCA, para mim, parece que foi aquilo assim: agora eu posso descansar, deixa eles agirem. Uhum. E ali começou. A Duda não sabia o que ela tinha. Eu não queria falar para ela, porque eu achava que eu não estava preparada. Ela tinha perdido um amiguinho com leucemia há pouco tempo, então ela estava muito por dentro dessa questão de câncer.
E aí ela, mãe, por que que a gente veio para cá? O que que a gente está fazendo? E ela muito debilitada já. E eu, filha, a gente está num hospital maior. Até que entrou a menina da limpeza entrou com uma roupa escrito Inca. E aí, quando ela viu a roupa, ela falou assim: Inca? Mãe, eu tenho câncer? Eu falei: peraí, que a mamãe vai no banheiro rapidinho. Eu não consegui. Eu saí e já chamei a psicóloga e falei: a Duda descobriu. Ela, mãe, Instituto Nacional do, Inca, do Câncer. Eu tenho câncer, mãe. E aí eu e a psicóloga conversando: Duda, apareceu um carocinho nas suas costas, mas vai ficar tudo bem, você vai tomar as medicações, vai dar tudo certo. Ela, eu vou voltar a me mexer? Eu falei: vai voltar a se mexer, vai ficar tudo bem, a gente está no melhor lugar. E aí ela falou assim: mãe, meu cabelo vai cair. Ela tinha um cabelão, muito lindo o cabelo dela, e ela era muito vaidosa, então ela pintava as pontas do cabelo de azul, tinha mecha. Ela, mãe, meu cabelo vai cair. Eu falei assim: filha, pode ser que caia, mas eu vou raspar minha cabeça também. E aí vai ficar as duas. Aí ela falou assim: não, mãe, você não. Você vai ficar muito feia, careca. Eu vou ficar bonita, então deixa só eu raspar. E aí ali começou a ela cuidar de mim, sabe? E foi assim, dia após dia, e luta após luta, até que a Duda teve uma infecção urinária, e ali a gente descobriu que ela estava com uma bactéria multiresistente que estava alojada no rim dela, que foi uma bactéria chamada KPC. E eu também peguei tudo que ela pegou, porque eu não conseguia deixar ela, sabe? Eu deitava do lado dela, e todo mundo, Fernanda, Fernanda, eu não, eu vou ficar aqui, eu não saio daqui. Não precisa nada disso, máscara, nada disso. Deus vai me proteger, vai me dar saúde, porque eu vou cuidar da minha filha. E ali ela com essa bactéria, até que um dia, ela fazendo fisioterapia, ela teve uma parada cardiorrespiratória e ficou e parou. E não, nisso já veio aquele monte de médico e todo mundo querendo fazer alguma coisa, e aquela, sabe, eu falando: meu Deus, eu vou perder minha filha, eu vou perder minha filha. Até que a médica saiu do quarto fazendo o sinal da cruz, falando assim: mãe, ela descansou. E assim, até então, eu não tinha falado para ninguém, nem que eu era da área da saúde, porque eu acho que não tem necessidade. Eu falei assim: não, ela não descansou, você vai tentar mais. Vamos lá, vamos subir, vamos fazer massagem. Eu sou enfermeira, vamos embora. Na época eu era técnica de enfermagem. Eu falei: eu sou técnica de enfermagem e vamos tentar. Eu sei que tentamos e a Duda voltou pedindo vitamina. Mãe, tô com fome, tem vitamina? Falei: pronto, consegui. E assim foi. Aí foi quando ela começou a químio, a rádio. Milena, a Duda não perdeu um fio de cabelo. O cabelo da Duda não caiu. Não caiu. E ela fez 28 sessões de químio na época, e se eu não me engano, acho que 12 ou 13 de rádio. E aquilo era muito triste, Milena. Eu tinha que levar ela para a sala, a gente só conseguia fazer sedada, ela colocava uma máscara horrível. E aí ela fazia aquela radioterapia, voltava muito debilitada. E aí ela começou a desenvolver um nervosismo, uma coisa que ela descontou tudo em cima de mim. Ela falava assim: mãe, eu quero que você fique meia hora sem se mexer. E eu ficava, eu falava: tá bom, filha, a mamãe vai tentar. Porque ela começou a criar a revolta, negação da doença. Eu acho Então ela que eu acredito que qualquer pessoa que tivesse consciência e até seu corpo paralisasse, né, criava essa exatamente, revolta, essa ansiedade. E eu acho que ela até demorou, ela conseguiu ficar é, bastante tempo, porque eu não consigo nem imaginar, eu ficaria revoltada, né? Eu entendo ela, assim, claro que eu não tô sentindo a mesma coisa, mas e a gente qualquer sempre pessoa nesse. desconta em quem Ah, ama. Era uhum. eu, né? Então, assim, ela não deixava mais eu sentar, por exemplo. Eu sentava um pouquinho, ela falava assim: mãe, fica em pé aqui do meu lado. Mãe, não sai de perto de mim, mãe. E eu: minha filha, mamãe só vai sentar um pouquinho. Não, mãe. E ela criou uma dependência de mim que eu precisava deitar com ela, ficar do lado dela. E ela não dormia, a gente não tinha rotina de sono, de comer, porque na hora da comida ela passava mal, e aí já não comia mais. E aí dormia, ela sentia esses sintomas, que era muito, muito forte, de choque, de frio. Ela não sentia dor, mas isso era uma coisa que deixava ela desesperada.
entendeu? E aquilo foi passando, no final ela já começou a ouvir vozes, sabe? Tudo por conta do tumor. E aí nós ficamos no INCA 6 meses fazendo tratamento. Dentro desses 6 meses ela fez aniversário. E a Duda me pediu uma festa. Mãe, eu quero uma festa. E aí os médicos. E assim, como a gente ficou muito tempo lá, e eu sou da área, eu sou muito assim, de falar, de pegar amizade, eu peguei amizade com todo mundo. Então, às vezes, os médicos chegavam lá, não ia assumir o plantão, não, vinha direto pra gente. Duda, eu trouxe seu esmalte para pintar sua unha. Duda, se ela falasse assim, eu quero uma pizza, a médica ia lá e pediu uma pizza para Duda. Sabe? A Duda foi aquela menina que encantou todo mundo. O Vinícius também, maravilhoso, Vinícius. Ela olhava para o Vinícius, tio, grava um vídeo para mim para o YouTube, que eu preciso falar do meu câncer. Assim. Então, é sempre muito, sabe, muito inteligente e tal. E aí, no final de tudo, aí eles deram, né? Fazia tudo que ela queria, já não tinha mais muita coisa para fazer. Aí eles cancelaram a químio dela, me chamaram para uma reunião. Foi quando eles falaram assim, Fernanda, não existe mais possibilidade terapêutica. Isso com 6 meses da doença. Não existe mais, a gente não tem mais o que fazer. O tumor ele foi retirado, mas ele está do mesmo tamanho, ele progrediu, não houve a regressão da retirada, mas depois ele progrediu de novo. Então, assim, mãe, o conselho que a gente tem para te dar, pega a Duda e leva ela para casa. Dá qualidade de vida para a Duda, tira ela de dentro do hospital, porque ela já tinha, né? Ela queria ver o dia, o sol, tudo isso. A gente conseguiu levar ela para assistir a lua, mas era tudo muito, muito, muito difícil, porque tinha que vir fisioterapeuta e tinha que levar respirador, e ela não sentia o corpo. Então, e mesmo quando foi no aniversário dela, para a gente conseguir tirá-la do leito, eu consegui fazer uma festa para ela dentro do INCA. Porque os médicos falaram, Fernanda, é o último aniversário do Duda, então faça, se ela quer, faz. E foi muito difícil fazer esse aniversário. Foi um Se você aniversário conseguir, como é que foi esse dia do aniversário? muito triste, porque um dia antes o pai dela ficou com ela e eu saí para comprar as coisas do aniversário, os enfeites. Então você imagina você ali fazendo aquilo tudo, sabendo que poderia ser o último, sabe? Que eu não ia fazer a festa de 15 anos, eu ia fazer de 12. E ia ser daquele jeito. E aí eu comprei tudo, eu fiz tudo e levei. Só que assim, eu lembro que nesse dia que eu levei, eu falava assim, Duda, ó, vou enrolar as balinhas aqui com você. Eu no leito dela, enrolando as balinhas, e ela toda animada. Aquela menina era muito forte. Eu não aguentaria, eu não aguentaria. E a gente fazendo aquilo tudo. Aí no dia do aniversário dela veio todos os médicos, todos os enfermeiros, veio pessoas que estavam de folga, que vieram para prestigiar a Duda. E foi assim, foi, né, meus amigos da minha cidade foram, e a Duda ali, e eu tenho fotos desse dia, mas até que eu te falei, eu não consigo ainda ver, porque a Duda, o câncer, ele é uma doença que ele destrói muito, né? Então a Duda, ela ficou muito. A Duda, ela tinha 30 quilos, ela ficou com 60. E até Então, a percepção de você vendo naquela época é diferente de hoje, porque naquela época você só via a sua filha que precisava, né? E hoje, se você vê, você vai ver a doença além de tudo. Então, é no seu tempo e não precisa, se quiser ver, nem precisa, é do seu jeito, é do seu jeito. é. E aí eu falei assim: tá bom, então, já que a gente tem que levar a Duda para casa, vamos levar a Duda para casa. E aí eu vim para casa, montei, né? Na época a gente conseguiu, o plano de saúde conseguiu liberar um home care e a gente montou um quarto de CTI. O quarto dela virou um quarto de CTI, com respirador, com tudo ali para qualquer tipo de intercorrência. A Duda sem se mexer, a Duda até customizada. Graças a Deus ela não abriu nenhuma lesão, nenhuma ferida, porque eu sempre tive muito cuidado com isso. E ali foi para casa, eu levava os amiguinhos para lá para poder fazer festa com ela. Ela ficava triste, porque ela falava com os amiguinhos: vocês andam, vocês se mexem. E ela lá no leito, e eu, Duda, vambora, vambora. E ali eu comecei a ver que ela estava desistindo, ela já não queria mais. E aí ela começou a falar isso. Ela me chamava e ela falava: mãe, por favor, eu não aguento mais.
Mãe, eu sonhei que lá no céu eu vou voltar a me mexer. Deixa eu ir. E eu falava para ela assim: minha filha, mamãe não pode deixar. Eu só tenho você. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém, eu só tenho você. Você vai ficar boa. Ela, mãe, eu não vou ficar boa. E ali começou. E assim, Milena, eu gosto muito da religião kardecista, sabe? Foi na época o que me ajudou muito. Porque eu comecei a entender que não ia acabar ali, que ia continuar, que a Duda ia descansar. E aí a gente começou a conversar muito sobre, sabe? Na verdade, ela tocava muito no assunto. Teve um dia que ela chamou o pai dela e falou: pai, a gente tem que arrumar um jeito da minha mãe viajar, pai. A minha mãe, a minha mãe, ela precisa sair de perto de mim, porque senão eu não vou morrer, pai. Ela cuida muito de mim, eu não vou conseguir. E aí, meu ex-marido na época veio falar isso pra mim, sabe? Ele chegou na cozinha e falou: Fernando, você não sabe, a Duda quer te tirar de perto dela para ela ir. E eu falei: nossa, que egoísmo meu, né? E ali já tinha 8 meses, mais ou menos. Já tinha 2 meses que a gente estava em casa. E ela começou a apresentar infecção, aí ela teve uma intercorrência, que eu acho que ela teve uma parada também, mas aí a gente não conseguiu detectar a tempo, porque logo ela voltou e, e aí começou a luta, até que um dia, e assim, eu acordava, Milena, dentro da minha casa, era mórbido, sabe? Era aquela coisa assim de eu acordar pedindo a Deus para que a gente passasse aquele dia bem, que ela não sentisse tanta dor, que ela não tivesse tão nervosa. E aí eu chegava lá no quarto, quando eu olhava para ela, ela falava assim: deixa eu ir, mãe. E eu falava assim: minha filha, calma, e conversando, até que um dia eu entrei para o meu quarto, dobrei meu joelho no chão e falei: Senhor, eu entrego a minha filha nas tuas mãos. E assim, Milena, entregar um filho para Deus é muito difícil. Porque você não quer, você não entende que ele te deu, ele pode tirar. Não, eu tenho uma filha para poder casar, para ter filho, mas não tinha. Deus queria ela. E aí eu falei com ela, eu falei assim: minha filha, como que eu vou ficar sem você? Ela falou assim: mãe, eu gosto muito de borboleta. Sempre gostei de borboleta. Ela: mãe, você não gosta de borboleta? Ela tentando me convencer. Ela falou assim: então, toda vez que você vê uma borboleta, sou eu. Eu vou vir te ver. Então deixa eu ir. Eu falei: tá bom, minha filha, a mamãe vai deixar você ir. Milena, eu falei isso em um dia, que eu não me lembro muito bem. 2 dias depois, ela começou com uma dor de cabeça, e a gente fazia o acompanhamento da doença, fazia tomografia e a ressonância magnética e a tomografia, porque esse tipo de tumor é muito raro de fazer metástase. Então, o tumor estava ali, estagnado, estava tranquilo ali, sabe, sem crescer, sem nada. A doutora, na época, a doutora Bianca, a médica dela, falou: Fernanda, não tem metástase, está ali, o tumor está ali. E nesse dia ela começou com muita dor de cabeça, e mãe, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei: meu Deus. Coloquei ela na ambulância, levei para emergência daqui da cidade. E antes disso, eu falei com ela, eu falei assim: minha filha, a mamãe só te pede uma coisa, que não seja aqui dentro da nossa casa e que não esteja perto, porque você já tentou ir 3 vezes e eu te voltei. E se você tentar de novo e eu estiver perto, eu não vou deixar você ir, eu vou te trazer de volta. E quando eu coloquei ela na ambulância, Milena, ela começou assim, todos os sinais dela começou a desaturar, a não sei o quê, e ela já fazendo esforço respiratório, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? E fui para essa clínica que tem aqui na minha cidade, fiz o exame, filmei o exame, mandei para a médica dela falou: Fernanda, traz ela para o INCA agora, ela precisa drenar a cabeça dela, porque ela está com, oh meu Deus, é, água, eu esqueci, líquido Nossa, me deu um branco agora. E aí eu falei: tá bom, a gente já foi direto pro INCA. Quando chegou lá, é, ela, ela ficou internada um tempo, e aí ela não precisou, estabilizou, e aí voltou. Nisso que ela voltou, passou assim 3 dias mais ou menos, ela começou de novo. Aí foi quando a gente levou ela para o Pronto Baby, porque na época estava com questão de vaga no INCA, tudo, e a gente foi para o Pronto Baby. Só que eu já tinha diagnóstico, já tinha feito tudo, e o Pronto Baby é um hospital maravilhoso. E eu falei: vamos embora, vamos embora.
Quando chegou lá, já tinha uma equipe toda esperando ela para poder levar para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de emergência, porque tinha que colocar uma válvula. Quando chegou, ela estava sentindo muita dor e ela só falava assim: me ceda, por favor, me ceda, me ceda. E a médica me chamou e falou: Fernanda, pode ser que a gente cede ela e ela não acorde mais. E aquilo para mim era melhor eu não saber, porque eu olhava para ela e ela, assim, parecia que ela sabia, porque tava eu e o pai dela. E ela me cede, eu falei, tá bom, meu amor, eles vão te sedar. Ela, tá bom, mas então vem cá, você e meu pai. Aí nós chegamos assim, aí ela, eu quero um beijo duplo, um de cada lado, me dá um beijo. E aí a gente beijou ela e sedaram ela e ela nunca mais acordou. Aí foi quando levaram ela para o centro cirúrgico, e aí fizeram a cirurgia. O médico que fez a cirurgia, quando terminou, virou para mim e falou assim: mãe, Fernanda, na época, Fernanda, sabe o que que é isso daqui, isso daqui, isso daqui? Eu falei: o quê? Ele, tumor. A Duda tá cheia de tumor na cabeça. Eu falei: o que que isso significa, doutor? Ele falou: game over. Eu nunca mais vou esquecer isso. Ele falou assim: ela já vai sair daqui em morte cerebral, acabou. Aí eu fui, peguei ela, fui pro quarto com ela. Ali eu sentei, Milena. Eu fiquei rezando, rezando, pedindo a Deus, fazendo todas as minhas orações. Eu olhava para ela, ela com aquele negócio na cabeça enfaixado, isso daqui dela tudo raspado, aquele monte de catéter. Eu filmava a tela que estava, né, gravando a parte cerebral. Eu mandava para todos os neurologistas que eu conheço da minha cidade. Eu falava: fala para mim que tem onda, fala que não, que ela não está em morte cerebral, por favor. Todo mundo falava: Fernanda, não tem onda, não tem onda, ela tá em morte cerebral. E aí eu ali do lado dela, até que o meu telefone tocou e eu saí para atender o telefone, porque estava todo mundo muito preocupado e eu saí para atender. Só que eu tinha um apelido de Leoa, porque eu era braba, eu era a mãe da Duda, que se a Duda pedisse qualquer coisa, eu queria que fosse feito, e eu não queria saber. E assim, eu confesso até que muitas vezes eu até exagerava, porque eu falava assim: olha só, vamos embora, vamos tentar, vamos fazer, vem cá, isso, o que a gente tem que fazer? Então, assim, no final das contas, eles me davam o material da Duda todo, que tinha que cuidar dela durante 24 horas, e eu que cuidava. A Duda não deixava ninguém encostar nela, era só a mãe. Na época do home care em casa, as meninas do home care, elas não conseguiam encostar na Duda, porque não, você não vai encostar em mim, é minha mãe. Não, você não vai trocar minha fralda, é minha mãe. Não, você não vai mexer na minha sonda. Mãe, tô com rolha. Ela já sabia que ela estava fazendo rolha na traqueostomia. Ela, mãe, me aspira. E tudo era eu, Milena, tudo era eu. Você pensa, eu com 56 quilos. Então, assim, eu fiquei muito abatida, eu fiquei doente. No final, eu já não tinha mais força para nada. Eu falava: eu vou junto, porque eu não vou aguentar. Não dá. Aí, voltando no dia, 9 horas da noite, eu saí, aí fui atender o telefone. Nisso que eu fui atender o telefone, eu já vi todo mundo correndo pro box dela. E aí eu falei assim: ó, vai todo mundo tentar, porque eles sabem que eu vou chegar lá e vou falar: vambora. E aí eu voltei. Eu voltei, quando eu vi todo mundo, eu falei: gente, chega, acabou. A Duda descansou. Deixa ela aí. Faz um favor para mim, só me dá o material todo que eu preciso aqui, me deixa aqui com a minha filha, porque acabou. Aí eu deitei do lado dela, fiquei assim uns 10 minutos ali, abraçado com ela, sentindo o cheiro dela, sabendo que nunca mais eu ia sentir aquele cheiro, que acabou, que ali para mim não tinha mais sentido, sabe? E aí eu lembro que eu tava com tanta raiva, sabe? Que eu arrancava aqueles catéteres dela, eu queria ver ela sem aquilo, eu tirava aquilo. E assim, Milena, eu vou te falar, foi o primeiro momento dentro da doença toda que eu senti um alívio muito grande dentro de mim. Eu senti uma paz dentro de mim, porque eu olhei para minha filha e eu tinha certeza que ela não estava sentindo dor. E aí eu falei assim, ela, sabe, serena, e eu falei assim, ela queria tanto isso. Ela não está sentindo dor. E aí, pronto, ali foi. E assim, uma coisa que ficou muito marcante para mim também foi vir do Rio de Janeiro para minha cidade, que são 2 horas de viagem. Então eu vim atrás daquele carro da funerária, sabe?
E eu vendo que, tipo, que eu tinha levado a minha filha numa ambulância, eu estava atrás. E de repente eu estava levando a minha filha embora no carro da funerária morta. E desde então, a Duda é meu anjo. Com certeza ficou muita coisa assim da história, né? Porque eu vivi muita coisa assim com ela, mas o que me deixa tranquila é saber que eu fiz tudo o que eu podia ter feito pela minha filha, sabe? Eu fiz tanto que ela queria que eu parasse de fazer. Então, assim, hoje eu sinto que ela é meu anjo, ela é meu amor da minha vida, ela é minha filha, ela vai estar sempre do meu lado. Eu converso com ela, eu falo dela para o irmão, eu mostro foto dela para o irmão. Eu não quero nunca que a Duda se apague. A Duda, ela vai estar sempre viva dentro de mim, na minha vida. Eu falo dela como se ela estivesse aqui, porque para mim ela tá. E assim, o desespero, Milena, do luto, da saudade, ele é avassalador. Ele é dor física, ele machuca, sabe? Dá ponto de você querer pegar o telefone e ligar para saber se está com frio. É uma mãe que você perdeu o controle, você não sabe se está com frio, se está com fome, onde que, meu Deus, ela está, né? Aquilo tudo vai mexendo. E durante 7 anos da minha vida eu respirei só, eu não vivi, não vivi. E, Fernanda, Até até antes, de você contar como você continuou, você que trabalhava, depois se tornou enfermeira, voltar para sua área de saúde, você lembra como foi voltar? foi muito difícil, porque na época eu trabalhava em CTI. Então, assim, eu atendia muito paciente grave com câncer. E aquilo ali não tinha como eu não reviver, porque eu olhava e eu sabia, eu queria poder passar uma perspectiva, sabe, para a família, mas eu não poderia, porque eu ia falar que no final eu perdi. Então, assim, por muitas vezes, Milena, eu já entrei dentro do banheiro para chorar, porque eu precisava cuidar daquele paciente e eu sabia que ele estava sofrendo tanto quanto a minha filha. E aquilo me deu uma revolta dessa doença, sabe? Essa doença me atormenta tanto, porque é muito agressiva, é muito doloroso a forma que ela vem, sabe? Hoje eu até sofro muito essas consequências, porque eu tenho que fazer terapia, porque às vezes, assim, eu acho que eu vejo qualquer coisa em mim, eu já acho que é. E, assim, esse trauma eu fiquei. Esse trauma eu fiquei. E aí, depois, eu saí desse CTI, aí fui trabalhar em outro hospital, continuei. E até hoje, às vezes, eu ainda me pego olhando para um paciente com uma doença dessa e pensando. Mas melhorou muito. No início foi bem complicado voltar. E eu acredito que dói, né? Principalmente a ausência. Você falou até do carro da funerária, dessa reflexão, mas a ausência talvez doa até mais de não ter a filha ali, de ter as coisinhas dela na sua casa, né? Ainda com cheirinho, né? Que você provavelmente só a mãe entende. E você disse 7 anos. O que que depois desses 7 anos fizeram você? Eu acredito que não esquecer, mas de certa maneira levantar. Então, e aí Deus, na sua absoluta misericórdia, nesses 7 anos, eu fiquei um período da minha vida sem pensar em ter filho, porque eu achava que eu não estava pronta. Eu falava assim, não, se meu filho tossir, eu vou achar que é câncer. Então, eu não quero ter, eu ainda não sei essa pesquisa, eu não sei se é genético, eu não quero ter. Só que começou a me fazer uma falta muito grande, porque eu sou sozinha. Então, eu falei, gente, quem sou eu no mundo? Eu saía para trabalhar, eu falava, eu vou trabalhar, vou comprar presente para quem? Eu vou fazer o que para quem? Eu não tenho para quem dar. Eu não, sabe, não tinha mais perspectiva, sabe, Milena? Eu atravessava a rua sem, assim, eu nunca, na verdade, eu já pensei em suicídio, mas, não pode falar isso, né, a palavra. Pode. Eu já pensei, mas eu não tinha coragem por conta da minha religião. Mas eu falava assim, tirar minha vida eu não posso, mas eu posso atravessar a rua sem olhar. Que aí, se vier um carro e me atropelar, tá tudo bem. Eu vou ver minha filha. Então, assim, durante muito tempo, tudo que você vê
colorido, eu não via, eu não ria, eu sentia culpas. Às vezes eu me pegava olhando para uma televisão e rindo, eu falava, eu tô rindo por quê? Eu perdi minha filha, sabe? E assim, o problema das pessoas nunca era um grande, todo mundo me contava, eu como enfermeira, né? As pessoas me contando as dores, tudo, e eu falava, e eu pensando, mas a minha filha teve câncer. Então, assim, eu tive que trabalhar muito isso tudo em mim. E aí, depois desse período, eu comecei a querer. Eu já estava num outro relacionamento e aí eu comecei a querer ter filho. Eu falei, não, eu quero ter, eu preciso ser chamada de mãe de novo, sabe? Eu gosto, enfim. E aí eu fiquei aí um tempo com essa pessoa e eu não consegui engravidar. Até que eu conheci uma outra pessoa que eu também não tinha intimidade nenhuma. Aconteceu ali e eu engravidei. Na verdade, eu estava de plantão no hospital e assim, eu tinha. A minha médica tinha diagnosticado endometriose. Então era quase impossível eu conseguir engravidar. E eu falei, bom, já que eu não vou engravidar, então eu vou tirar, né? Só que nesse período de eu não vou engravidar e eu vou tirar, eu entrei numa depressão horrorosa, porque eu não conseguia aceitar que eu não ia ser mãe, de jeito nenhum. Parece que o real bateu. E aí, eu fazendo os exames pré-operatórios, eu estava de plantão. Eu lembro que a médica, amiga minha, ela me abraçou. Quando ela me abraçou, eu saí correndo. O perfume dela, eu falei, meu Deus. E todo mundo, e você tá grávida, você tá grávida. Eu, ah, tá, tô grávida. Sabe? Deus não tinha nenhum tipo de esperança a mais. E aí, essa médica, a doutora Samara, ela falou assim: colhe um exame de sangue da Fernanda, porque ela tá grávida. Eu, gente, vocês estão brincando com um sentimento meu que dói. Não faz isso, não. Vocês estão querendo alimentar um negócio que eu tô enjoada. E aí? Eu lembro que eu fui levar um paciente para um outro hospital para ser transferido, e o paciente estava lá vomitando, e eu comecei a vomitar junto com o paciente. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo comigo? Eu não enjoo. E nisso eu colhi o sangue e fui levar esse paciente. Quando eu voltei, a doutora Samara olhou para mim e falou assim: você está grávida? Como assim eu tô grávida? E eu fiz 6 exames de sangue para poder ter certeza que eu estava grávida. E eu estava grávida. E hoje, e foi uma gravidez maravilhosa também. E assim, eu sou uma mãe solo. Eu registrei o Dom sozinha, porque na época o pai dele não quis assumir. E eu falei para o pai dele, eu falei, olha só, você está me dando meu sonho de vida. Fica tranquilo, tá tudo bem. Eu crio. E hoje o Dom, eu te procurei, Milena, porque eu acho importante que muitas mães estão passando o que eu estou passando, sabe? Assim, é importante entender o porquê, o depois. Eu não aceito ter perdido a minha filha, mas hoje eu entendo por que que eu não consegui ir para ficar com ela. Eu não fui porque tinha o Dom. O Dom é uma criança linda, ele tem 2 anos e 6 meses, ele é maravilhoso. Ele é muito especial, ele é muito levado. Sabe aquele menino que é um molecão assim? Cara, que tipo, tem dia A que 9 horas da Peca. noite ele tá comendo dobradinha, entendeu? Com ele não tem frescura, ele caiu, ele olha pra mim, caiu, e levanta. E ele é lindo demais, Milena, ele é lindo demais. E hoje eu vejo assim, hoje eu sou feliz de novo, sabe? Eu tenho a minha história, eu tenho a minha Duda, que é nossa, minha e do Dom agora, mas o Dom me trouxe vida. O Dom, eu falo que ele nasceu e eu renasci. E o Dom, ele atrasou muito para falar, sabe? Ele demorou muito para falar e nada do mamãe, nada do mamãe. Eu, meu Deus, o mamãe, o mamãe, o mamãe. Eu lembro que um dia eu estava na cozinha fazendo alguma coisa e aí eu ouvi aquilo, mamãe! E eu, ai meu Deus, já saí correndo pelo condomínio gritando. Eu ouvi mamãe de novo. Agora eu ouço até demais, porque olha, mas o mamãe para mim foi tudo. Então, esse menino, ele veio para transformar a minha vida. E olha, Mesmo. Fernanda, você até fala em momentos que você não aceita ter perdido a sua filha, mas de certa maneira eu acredito que nem a palavra perder, porque essa menina, a Duda, ela venceu. Ela venceu
Desde o momento que ela que estava passando força para você, e eu acredito que 12 anos, né, de uma intensidade de amor que ela trouxe na sua vida, que ultrapassa essa tela, ultrapassa quem está escutando. Eu acredito que, por mais que seja, sei lá, 1 hora de entrevista e não sejam 12 anos, tem muita coisa dessa menina, mas creio que quando você fala dela, a gente sente esse amor em cada palavra, em cada momento. Então, não é perder, não. Esse amor aí é muito lindo e, de certa maneira, eu acredito que o dom é um presente dela também para você, né? Eu não sei explicar. Isso, sabe, Milena? Eu sinto que, tipo, tem coisas assim que eu vejo que ele faz, que eu sinto que ela tá vendo também. Eu falo assim, cara, se ela estiver vendo isso, ela deve estar rindo tanto, porque ele é tão engraçado, sabe? Ele faz umas coisas assim, ele é muito encantador. Ele é aquela criança que ele te olha na alma, ele te olha nos olhos, sabe? Então eu falo assim, cara, se ela tivesse aqui, né, hoje, ela teria 21 anos. Então, assim, ela ia gostar tanto desse garoto. Sabe? Então, que ela pensou assim, cara, minha mãe tá desistindo e eu vou dar um jeitinho de mudar isso daí para ela voltar a sorrir. E Fernanda, você teve experiências depois de, porque até por você acreditar, né, no cardassianismo, né? Você viu borboleta? Você teve alguma experiência que você possa compartilhar também, como mãe? Milena, eu vejo borboleta dentro do hospital que eu trabalho. Eu vejo borboleta dentro de casa. O Dom já olha e fala, mamãe, irmã, porque eu moro num lugar aqui que tem um jardim, então de vez em quando tem borboleta. E eu sinto o cheiro da Duda. Eu tenho prazer hoje de sentir o cheiro da Duda quando eu vejo, sabe, uma borboleta, porque ela me convenceu de deixar ela ir por causa da borboleta. Então, assim, até as pessoas que me conhecem mesmo, que sabem da minha história, falam, Fernanda, toda vez que eu vejo uma borboleta, eu lembro da Duda. Porque eu sinto ela muito presente. E uma coisa que eu também tinha muito medo era de, até por conta de eu acreditar no kardecismo, era de achar que a Duda é, fosse ser que o Dom viesse, aquelas histórias, né, de que o Dom ia ser a Duda. Uhum. E aí eu falava assim, caramba, se for muito parecido, eu vou focar nisso, e isso pode embaralhar tudo, porque, né, uma criança é uma criança, outra criança é outra. E não, o Dom não tem nada a ver com a Duda. E a Duda tinha de boazinha, eu tenho um terrorista em casa. Ele é um eu tento salvar a vida dele 24 horas por dia. Porque o garoto, ele se joga de tudo, ele é levado, ele quebra tudo, sabe? Ele veio do jeito que eu pedi a Deus. E eu consigo separar isso muito bem. Ele, ó, agora, ele começou na creche, então eu passei um ano muito difícil com ele, porque ele ficou muito doente. Ele teve pneumonia, ele teve pé, mão, boca, ele teve essas viroses todas. Em momento algum passou pela minha cabeça nada disso. Eu tenho os gatilhos, que é assim, ele precisou ficar internado. Então, eu ver ele ali naquela situação, eu sofro muito, sabe? Eu falo assim, meu Deus, aí eu começo, eu falo, não, eu não mereço, não, de novo, passar, né, que o Dom Fernando Dom não é a Duda. E eu sei que realmente ele não é, e eu não confundo isso, mas ver ele hospitalizado para mim foi muito difícil, entendeu? Foi meio que um gatilho e tem coisas, Milena, que eu vou ter que aprender a conviver, não tem jeito. Sabe, eu durante muito tempo eu fiquei sem a praia, porque eu via as crianças na praia correndo, eu ficava com raiva. Não pelas crianças, mas porque eu queria que a minha filha também corresse. Sabe? É igual quando as pessoas falam assim, ai, mãe, mas ela descansou. Eu, não, mas ela não estava cansada, ela tinha 12 anos só. Ela não tinha que ter descansado. Mas E assim Deus quis. é um luto, como você disse, é um luto não só daquela menina de 12 anos, é um luto do que ela podia viver, né, no futuro. Então, são vários lutos, né? Ela tem uma amiga, ela era a melhor amiga dela, Júlia, então elas tinham a mesma idade. Me lembro, durante muito tempo eu não conseguia ver aquela menina, porque eu via ela crescendo. E aí eu até falei, eu falava com a mãe dela, eu falava assim, cara, elas eram tão parecidas, sabe? E hoje eu vejo ela, uma moçona, namorando, e eu falo, poxa, minha filha, se ela tivesse aqui, né? Que a Duda, ela foi tão pura que a Duda nem nunca, né, deu um beijo, nada.
E aí essas coisas às vezes vêm à tona, assim. Geralmente é perto do aniversário dela. Eu fico muito. 2 anos depois que o Dó nasceu, melhorou muito. Mas perto do aniversário dela, perto do Natal, são épocas que eu sinto muita falta, muito mais falta dela. E até porque um filho não substitui o outro, tem um pedacinho dela em você. O dom também, claro, vai ressignificar. Eu acho que não é curar, porque não é uma doença, não é cura, mas ressignificar os momentos, a praia, enfim, tudo aquilo que talvez você estava evitando, né? Agora tem um momento com o seu filho, né? E Quando ele andou, quando ele andou. Às vezes eu vejo ele pulando, se mexendo, eu falo, cara, ele se mexe, sabe? Eu tudo que fico ela assim, eu queria. falo, Deus me devolveu de novo. É o que você falou, Milena, não, nunca vai ser a mesma coisa. Não é a mesma pessoa, mas sim, hoje eu tenho um filho que ele também está saudável, ele também se mexe, Deus me deu a oportunidade de ter de novo, sabe? Não é a Duda, mas é o dom, é meu também. Então ele me deu de presente de novo. Ele pensou assim na minha cabeça: bom, eu preciso da Duda aqui, mas calma aí que eu vou te dar o dom, sabe? Eu E é recebi esse lindo, presente. Fernanda, você, porque quando a gente tá com dor, com cicatrizes, é normal que a gente se feche, principalmente para o amor, né? E você mesmos com os ferimentos em você, que são difíceis de curar mesmo, e não tem cura, mas talvez forme uma cicatriz, né? Às vezes cutuca, dói, às vezes olha, né? Lembra que tá ali. E às vezes fechamos para o amor porque temos medo de nos machucar de novo. E você se permitiu esse amor porque, principalmente, a Duda te ensinou muito sobre amor. Então, esses 12 anos, que eu acredito que ela ainda vive em ti, né? Ela tá aí, você é mãe dessa menina, mas ela te ensinou tanto sobre amor que você não se fechou, que você se permitiu. E eu acho que o dom surgiu porque você estava aberta. Claro que foi uma surpresa, né? Olha, eu tô grávida, mas você estava aberta. E você tá aberta por esse amor. Lembra que tem esse dom, que esse filho que também quer amor, seu amor, que ele retribui, claro, na bagunça dele, na alegria. Faz Mas tudo, me deixa estressadíssima. Daqui a pouco ele vem em mim e fala assim: mamãe. Aí pronto, acabou tudo. e é desses que a gente tem saudade, né? Depois ele cresce e você vai, ih, essa parede aqui que ele riscou, quanta falta eu tinha, né? Então vive É esses momentos, demais. vive, curte sim essa bagunça, essas alegrias, curte cada momentinho, porque você faz e fez tudo pelos seus filhos. Não tenha dúvida, não sinta culpa. É claro que é normal sentir, principalmente no começo do luto, mas eu escutando aqui de tudo que você escuta, que mãe leoa que ainda é, né? E que Ela mãe. falava pra mim. Eu lembro que, engraçado, ela estava tão estressada que ela falava assim: mãe, arruma um barraco, porque eu quero comer. E eu falava: peraí, você quer que eu faça barraco? Então, peraí. Aí eu ia lá, combinava com todo mundo, falava: ó, finge que a gente está brigando só para deixar a Duda feliz. E aí eu começava a brigar. Ela: ai, mãe, você é muito braba, né? Aí eu: Oh, é. que linda. Tudo que ela pedia, eu fazia, e sempre foi assim. Eu fui mãe muito nova, mas a maternidade sempre esteve em mim. Eu nunca fui, eu sempre quis participar de tudo, sabe? Ela sempre estudou na melhor escola. Hoje, com Dom, eu sou mãe solo, a gente sabe o peso de uma maternidade solo, é muito complicado, ainda mais eu, que tive ele com 40 anos de idade. Então, assim, é muito pesado, sabe? Às vezes não tem como romantizar. Mas pelos meus filhos eu faço qualquer coisa, sabe? E E olha, eu fiz. Ela você me nos fala, seus 40 anos se permita o amor também, viu? Não tem a culpa que o amor que você merece é maior que esse mundo, viu? E, oh, e olha, o dom é um seu amor. Se surgir outro amor, se permita também, claro, que seja essa troca recíproca, carinhosa, que aceite você e seu filho, que ajude a cuidar também, né? Mas se permita, porque falar de amor independente da idade, do tempo, é o certo. O amor é o certo. A gente tá aqui falando, claro que o meu canal fala bastante, traz as histórias de luto, da memória, mas dentro disso tudo, a pessoa que só enxerga isso tá errado. A gente veio falar dessa menina que é amor, que olha o vínculo de vocês, de mãe e filha, que coisa era muito linda. criança, minha filha me amava tanto, tanto,
que ela tinha ciúme de mim, sabe? Se ela me visse no telefone conversando com alguém, ela falava, mãe, tá demorando muito, sabe? A gente se amava demais, era um amor incondicional, assim, a gente era cúmplice uma da outra, sabe? Não tinha, sabe, muita coisa ela me falava que eu falava assim, Duda, você não pode falar isso pra mim, não, eu sou sua mãe, igual um dia, ela, mãe, porque eu tô gostando de um menino da escola, que ele vai fazer uma pulseira pra mim. E eu falava assim, você não pode falar isso, eu sou sua mãe. Ela, você vai ser minha amiga, você é minha amiga. E assim, sempre foi muito gostoso ser mãe da Duda. Nossa, Duda era uma, sabe? Nossa, não tem como, Milena. Não E é tem lindo ver como. você falar isso com um sorriso, com os olhos brilhando. Se permita também, quando vi isso, chorar. Como você disse, às vezes chega o Natal, vem um sentimento mais forte. E é sua filha, então se tivesse em ti, sinta mesmo, porque ela tá em ti. E sinta tudo, sorria, sinta seus olhos brilharem, porque eu acredito que até essa entrevista, como você disse, eu não quero que minha filha seja esquecida, eu mostro pro Dom, e eu acredito que essa entrevista é uma homenagem para ela também. É uma memória para ela, porque desde o começo é uma carta de amor sua para ela. Então, de onde ela estiver, e até as pessoas que não conheceram vão conhecer, e eu acredito que ainda mais a sua voz vai chegar em mães que precisam ser escutadas, acalentadas, mães, enfim, Então, talvez um filho também, né? É uma pessoa com câncer, de alguma maneira, e a sua voz vai acalentar de uma forma que você nem conhece. E exatamente é isso, né? É o recado que eu quero passar. Não desistam. Ameniza. Ameniza, sim. Eu não acreditava, sabe? E hoje eu vejo que antes eu sentia uma saudade que me machucava, que me cortava. Hoje a saudade que eu sinto é de amor, sabe? Eu não estou mais preocupada se ela está bem ou não, porque eu sei que ela está bem, eu sei que ela está aqui dentro e ela vai estar sempre. Então, é isso. Não desista. Os propósitos de Deus a gente não entende, sabe? Eu nunca imaginei que hoje eu fosse voltar a sorrir. E é o que eu estou falando, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, mas é a felicidade que voltou. Então, é muito sério, sabe, Milena? Porque eu não tinha vontade mais de viver de forma nenhuma. Eu não tinha, eu não ria, nada disso. Então é não desistir mesmo, e a gente sabe que é doloroso, mas ameniza. O tempo ajuda. Fernanda, eu queria estar presencial para te dar um abraço, conhecer o Dom. Talvez no futuro, de alguma maneira, a gente possa se encontrar e dar esse abraço, né? Ai, tomara, eu assim, curto seu canal, eu assisto todos os stories. Muito Eu, bem. às vezes, duas vezes, porque eu não entendi um negocinho, eu vou lá e vejo de novo. Muito, muito É muito obrigada. E se bacana, sinta parabéns pelo abraçada, canal. viu? E eu quero que mais borboletas possam chegar a você, trazer Tá? essa luz dessa menina e que o Dom cresça feliz, te possibilite ainda mais felicidade, conquistas. Amém. Eu tenho certeza que vocês vão viver momentos aí que nem imaginam, que você merece Amém. ainda mais felicidade. E muito, muito obrigada por compartilhar. Eu sei que é difícil, né, a gente chegar no momento de compartilhar. Mas muito obrigada por confiar em mim no canal. Vai receber muitas mensagens carinhosas. Eu vou, se você está assistindo, eu vou deixar o Instagram dela aqui também, se quiser de alguma maneira ir no privado, né? Mandar uma mensagem particular para ela, claro que carinhosa. Mande para ela, mande por aqui também, porque essa mãe, ela merece cada vez mais amor. Fernanda, muito, muito, muito obrigada e que só vem amor para ti, só vem amor, felicidade. Amém, Bom. Mariana, amém. Obrigada a você. E assim, eu super confio mesmo no seu canal. E eu te procurei porque eu falei, não, eu preciso contar minha história e sou sua fã. Muito obrigada a todo mundo.